Olá, gente. Vamos aqui. Teus Moura, diretor de Ditadura Roxa, cinema mineiro aqui na nossa Mostra Quilombo de Cinema Negro. Boa noite, Matheus. Prazer recebê-lo aqui, viu? Boa noite, Bia. Obrigado pelo espaço. O prazer é todo meu, em nome da equipe do elenco, vir aqui representar nosso filme Ditadura Roxa e é uma alegria muito grande poder estar no festival, poder estar conversando sobre o filme. Acho que vai ser um papo bem legal. Ai, que bom. Eu que agradeço, né, você ter se disponibilizado para essa nossa conversa e por ter inscrito, né, o filme. Adorei. Quero desde já parabenizar, dizer que eu gostei muito do filme. E Obrigado. quero começar te perguntando como é que surgiu esse roteiro? Como é que foi o processo de criação dessa ideia? Então, foi uma ideia que surgiu no ambiente totalmente universitário, né? É uma ideia que já vinha latejando na minha cabeça por conta, né, de várias discussões a respeito de colorismo racial. Já era uma temática que eu queria abordar na minha inicial monografia. Acabou que essa monografia se ramificou para um filme e foi uma ideia assim que surgiu de uma forma bem despretensiosa mesmo. Surgiu numa conversa de bar assim com o João Paulo, que acabou também sendo montador do filme. E nisso assim surgiu essa necessidade, né, de tentar representar assim toda essa multicoloridade, toda essa miscigenação que a gente tem, que dificulta muito no processo de autoidentificação, né? Enquanto pessoas pretas, assim. Então, a ideia do filme foi fazer isso de uma forma alegórica, de uma forma metafórica. Então, a gente acabou abraçando não só a questão racial, mas também atrelou a questão social, né? Que está muito ligada à questão racial no Brasil. E nisso, a gente teve uma resposta posterior de várias outras pessoas que se sentem diminuídas, assim, se enxergando enquanto verdes, né? Então, basicamente, o que a gente fez foi criar uma sociedade distópica e dicotômica, onde dois lados representavam camadas privilegiadas e camadas inferiorizadas dentro da sociedade, sendo que as pessoas roxas eram as pessoas de mais privilégio e as pessoas verdes acabaram abraçando as camadas que se sentem diminuídas, assim. Então, é de uma premissa assim simples, mas mais fantasiosa e foi um processo bacana assim de construção. Interessante, né? Essas conversas de bar sempre nos rendem boas ideias, né? Não, total, total. Agora, uma das coisas que eu gostei muito do filme de vocês é essa direção de arte, né? Porque ela que dá toda essa construção distópica, né, da narrativa, e a gente vê detalhadamente como que cada detalhe dessa sociedade, né, foi Uhum. pensada dentro dessa proposta de vocês, né, alegórica. E eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi a construção dessa direção de arte, né, porque vai desde a composição do espaço, né, até os espaços públicos, né, até mesmo aquilo que está mais aparente, né, que são os rostos dos personagens. Então, a direção de arte foi muito desafiadora, assim. Ela foi encabeçada pela Débora Salles, e assim, foi muito difícil construir desde o início, porque como foi um filme feito nesse ambiente universitário, a gente tinha, assim, pouco dinheiro, pouco recurso para poder construir toda essa fantasia, e acabou que calhou da gente trazer o filme para o bairro em que eu fui nascido e criado, assim, que é o bairro Lagoinha, que é uma paisagem que para mim sempre foi muito confortável, mas sempre teve muito invisível no olhar das pessoas em Belo Horizonte e principalmente também no cinema, né? Então acabou que a gente construiu uma linguagem fantasiosa, mas que está muito presente no bairro. Assim, é um bairro que sofreu muitas mutilações, intervenções urbanísticas, assim. Então é um bairro que ficou muito sucateado dentro de Belo Horizonte, um bairro que sofre é, um olhar muito diminuído, assim, muito por conta das pessoas em situação de rua, enfim. Então acabou que a gente trouxe esse ambiente verde, assim, por assim dizer, para o bairro Lagoinha, e a gente construiu toda uma mística, assim, de conforto, de comunhão, de certa forma, mesmo que no ambiente muito pessimista, assim, por conta da visão da sociedade, assim. Então foi esse desafio de construir, igual você falou, nesses espaços públicos, nesses espaços, assim, que é muito difícil interferir, mas também, como a gente trabalhou com cor, a ressignificação delas foi muito importante. Assim, então a gente pensou o que vai ser o verde em cada contexto. Então,
Em algumas situações, assim, o verde dentro da casa, ele significa é, ele tem uma matiz assim meio esverdeada, adoecida, assim, meio deixada de lado. Então meio que mostra assim esse pessimismo em relação à dinâmica da casa e tal. É, e é engraçado ressignificar assim, porque quando a gente pensa no verde, a gente pensa muito nas questões de natureza, nas questões que firmam raízes assim. E isso também está no filme numa ideia de pertencimento às vezes. Então, como a gente acaba se identificando com essa personagem verde, essa associação direta acaba sendo construída. Agora, por outro lado, o roxo, intuitivamente, instintivamente, a gente não vê ele na natureza. Então, ele foi construído como essa cor fantástica, essa cor fora da nossa realidade, assim, de forma que os personagens roxos fossem, de fato, distanciados da gente mesmo, assim, o tempo inteiro. Então, a ideia também de construir esse universo roxo em espaços mais ostensivos, em lugares com pé direito alto, com muitas cores, assim, foi também com essa visão tentando criar esse desconforto, assim, em cima da personagem. Então, dessa construção mais macro, até dos elementos de cena, até às vezes de um objeto específico, o cartão de loteria roxo, tem algumas coisas assim que foram construídas com muito cuidado, muito carinho, assim, e tem que agradecer não só a Débora, mas a todo mundo da equipe que foi muito caprichoso, assim, e se dedicou bastante. Interessante você falar isso, porque a própria escolha, então, do lugar, né, ela revela também um pouco dessa segregação da cidade, né? Dessas desigualdades presentes em Belo Uhum, Horizonte, né? sim, com Muito bom certeza. isso. Agora, outro aspecto que você falou foi sobre o processo de financiamento do filme, né? Uhum. Vocês conseguiram algo de fomento? Foi a partir de uma colaboratividade mais grupal, né? Então, quando o filme começou, a primeira coisa que eu fiz, assim, eu comecei a ideia do filme meio na marra, meio sozinho, e falei, vou buscar aliados, assim, aliadas, pessoas para estarem ao meu lado e a gente poder realizar juntos. Então, o primeiro movimento, assim, acabou sendo junto a uma organização aqui do bairro, né, que chama Viva Lagoinha, e por meio do Felipe Tales e da Raquel, enfim, algumas pessoas que estão responsáveis por esse movimento, eu criei uma abertura muito grande assim, a espaços, então a espaços e a pessoas, então ficou muito mais fácil de engajar com o bairro, de meio que fazer uma arte daqui de dentro para fora. E como eu estava no ambiente universitário também, a gente acabou tendo muita facilidade assim com questão de equipamento, com a questão de terem também pessoas profissionais dispostas a ajudar, assim. Então, eu contei com a ajuda de vários amigas e amigos. Acabou que o TCC, de fato, foi meu, do Davi e do Charles, que eu fui roteirista e diretor, o Davi foi diretor de som e o Charles fez a direção de produção. Então, mas acabou que a gente envolveu diversas pessoas, assim, que já tinham alguma vivência com audiovisual e outras pessoas que eram apenas entusiastas. Foi muito importante para mim, porque foi o primeiro projeto que envolveu minha família, então, assim, foi bem marcante, assim, envolver essa gama de pessoas, muita gente do bairro, então foi legal, assim. E quanto ao financiamento, de fato, a gente contou com a ajuda de um financiamento coletivo, online, um crowdfunding, assim. Apesar da gente, Ah, a gente conseguiu, acho que nem metade da meta, mas acabou que deu uma força, assim, para custear algumas coisas. Mas muita coisa a gente foi conseguindo, foi pegando emprestado nessa dinâmica do cinema na tora, né? é verdade. Interessante como faz a diferença, né, a gente pensar coletivamente, né? Não. Porque você inseriu outros colegas, né, outras instâncias e foi Uhum. compondo, né, a sua equipe a partir disso. Legal, Felipe. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando muito ao assistir o filme, né? Você, de um jeito muito inventivo, né, muito criativo, vocês trazem essa discussão do colorismo, né? Não de um jeito tão clássico e tão óbvio, né? Como é que vocês foram construindo essa ideia? Isso surgiu já no roteiro ou ela foi sendo desenhada dentro do processo de produção mesmo do filme? Então, essa ideia, assim, esse tema sempre teve presente, ele meio que incendiou, assim, a narrativa, de modo geral. Era uma situação que
que era muito pessoal, assim. Então, o que eu tentei fazer foi envolver algumas outras pessoas que também tinham essa necessidade de falar sobre, pessoas que tinham essa temática assim muito presente na vida e também na recém nas obras recentes e tudo. Então foram por ser um filme que fala sobre diversidade, sobre colorismo e tudo, foi muito importante assim envolver não só pessoas pretas, mas pessoas diversas assim. Então foi um filme que abrigou muita gente assim em diversas esferas e possibilitou a gente ter essa discussão no espaço universitário, onde esses corpos são cada vez menos aceitos, cada vez menos presentes assim. Então teve um papel muito importante para mim dentro de casa, dentro do meu contexto, mas eu assim é muito difícil ter essa dimensão com a pandemia, mas eu consegui ver assim que mexeu com as pessoas assim de alguma forma. Sempre alguém sempre vem comentar e eu sei que na faculdade também não foi diferente assim. Inclusive recentemente formei na PUC Minas, tem tido várias outras pessoas assim que também têm trazido essa temática não só do colorismo, mas da negritude de modo geral, e é muito bacana ser mais uma dessas pessoas assim. E eu acho que é importante, né, dar voz ao cinema negro, um cinema que foi, enfim, que é diminuído sempre, e, inclusive já parabenizar a mostra também por dar voz, dar espaço, não é importante demais, assim. O encontro acabou agora há pouco, assim, eu fico muito feliz de ver essa pluralidade de pessoas produzindo, assim, porque, igual, eu tô no início da minha formação, assim, e às vezes a gente fica meio sem horizonte, sem saber para onde olhar, para que mão pegar e ser puxado de certa forma, né? Então, Verdade. então é isso, assim. E é interessante, né, isso que você falou, porque esses espaços, de algum modo, também são espaços de troca, né? Então, é um espaço onde você também vê outros cinemas negros, né? Essa oportunidade de nós fazermos esse intercâmbio, né? Alagoas, Minas, isso é muito bacana. Sim. Outra coisa que eu gostei muito do filme é que vocês conseguiram cruzar, né, dois aspectos que são muito presentes na vida de toda a comunidade negra, que é esse cruzamento entre classe e raça, né? Porque além de ter toda essa discussão sobre raça, até mesmo quando se traz a questão da transpigmentação, né, como uma possibilidade de mudança, mas a gente vê claramente ali o fator classe, né? Isso é presente até mesmo na voz dos personagens, né? Alguns são até incompreensíveis, né? A escuta. E eu fiquei pensando como que isso tomou peso, né, a essa diferença social. E eu queria que você falasse um pouco disso, né, sobre como vocês foram construindo esse cruzamento, né, ao longo de toda a narrativa. Então, foi engraçado, assim, porque trazendo esse paralelo junto do bairro Lagoinha, que é um bairro conhecido por abrigar, assim, diversas religiões de matriz africana, a gente tem a Casa do Pai Jacob do Oriente, tem, enfim, diversos terreiros, diversos centros de manifestação de religiões de matriz africana consequentemente, também uma população negra muito presente no bairro, assim. Igual eu falei, é um bairro que sofre muito dessa problemática que já está mitigada, assim, que é esse preconceito sobre o bairro e sobre as pessoas que estão nele, isso sem falar no racismo macro, né, que já é existente na metrópole, assim. Então foi uma coisa que a gente quis associar, né, que é associar as pessoas verdes a essas pessoas negras que estão presentes, assim, dentro do contexto da personagem principal, só Aham. que só que a gente pensou em alguns dispositivos para gerar essa empatia, gerar essa aproximação. Essa questão da língua que você disse foi muito pensada, assim, junto do Davi, que fez a direção de som, porque a gente acaba se identificando, assim, não só enquanto não só enquanto pessoas que dividem a mesma localidade, uma mesma, enfim, uma mesma convivência, mas também dentro de algumas tribos, dentro de algumas classes econômicas mesmo, acaba que muda muito, assim, de forma a gente, às vezes, não se sentir pertencente de um lugar por a gente não falar igual aquelas pessoas, assim. Então, a ideia foi reproduzir isso por meio de uma linguagem própria dos roxos, assim,
em que eles, dentro do filme, na diegese, conseguiam se comunicar, só que, para quem tá lendo, assim, a gente via que as personagens falam diferente, assim, e esses personagens falam diferente porque, na situação, eles são roxos, eles são distantes da gente, de alguma forma. Então, eles têm esse lamúrio um pouco melancólico, um pouco aquático, assim, a gente tentou trazer essa coisa do aquático como um mundo, assim, quase como um mundo oceânico, em que a personagem ia mergulhando, 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 e metaforicamente se afogando também, assim, por ser um mundo desconhecido, ser um mundo distante, de fato. Então, a tentativa foi essa, assim, foi de criar uma empatia, criar uma aproximação com a realidade verde, que a gente quis atrelar a realidade racial e social, que estão vinculadas, e distanciar da roxa, assim, como uma sociedade privilegiada, como uma sociedade que tem alguns benefícios, assim, que estão muito distantes, assim, de uma grande Aham. parcela da sociedade, né? É, isso ficou muito claro, né, naquela cena quando a Ieda vai assinar ou não o contrato, né? E ali fica bem nítido, né, como que aquilo impacta na relação que é construída entre eles, né? Ela tentando se comunicar e tem um mordomo que vai mediando, né, de algum modo, aquele contato. Agora, outra coisa que eu gostei muito foi esses detalhes, né, que vocês trouxeram, como os programas televisivos, as propagandas, né, que inicialmente parecem que não vão ter muito peso na história, mas ao longo do filme a gente vai vendo que aquilo vai se desdobrando, né, e vai mostrando uma camada fundamental e importante, né, para o desenvolvimento do drama, né, dela. E aí eu fiquei pensando, vocês tiveram alguma referência? Como é que vocês pensaram a construção do papel desse programa? Então, primeiro que a gente tentou colocar muita mídia assim dentro do filme, porque acaba que as pessoas que estão em evidência sempre são essas pessoas, enfim, sempre brancas, heteronormativas e tudo. Então a gente sempre quis associar a mídia, a visibilidade, não só na televisão, assim, mas também na religião, em alguns outros dispositivos assim, em que as referências são sempre as mesmas, assim. Então a gente quis colocar esses rostos assim dentro da casa dela, dentro do bar. Então sempre quando as pessoas verdes estão reunidas ou estão em um ambiente que teoricamente são confortáveis, existe um rosto roxo lá, de certa forma, propagando alguma mensagem assim. Então a gente quis inserir a mídia, a religião de alguma forma enquanto dominadoras dentro dessa sociedade. E como referência a gente teve assim muito aqueles programas de sorteio, sabe, de loteria, assim, em que tem divulgar a Mega Sena. Até esqueci quem que apresenta, mas é sempre esses programas É, que são meio pastelão, que tem tipo umas bolas girando aham, atrás. A referência foi essa, assim, muito da SBT, da Rede TV, que, sabe? é verdade. E o que eu gostei muito é que parece que a gente está tratando de uma sociedade tão distante, né? Mas ao mesmo Uhum, tempo a gente está tratando sobre a nossa própria condição, né, atual. uhum, Nada mais é do que um espelho, né, também. uhum. Achei muito bonito. A ideia era. Outra coisa, Opa. Matheus, Uhum. você falou que o filme foi feito em Lagoinha, né? Vocês tiveram oportunidade de exibir para o bairro, para os moradores? Então, antes do filme ficar pronto, a gente exibiu um teaser no circuito cinematográfico de periferia pela ONG Contato, que a gente pôs eles colocaram um telão de cinema no meio Ah, que da Avenida massa! Antônio Carlos, assim, a gente conseguiu exibir o teaser, só que a gente finalizou o filme dia 3 de março, e a pandemia veio dia 16. A gente já Caramba! tinha, a gente tinha uma exibição já pré-arquitetada no mercado da Lagoinha, na ocupação Pátria Livre, que é na Pedreira Padre Lopes, que é uma periferia dentro da Regional Lagoinha. A gente tinha 3 exibições marcadas, assim, e acabou que a pandemia veio e a gente não conseguiu realizar o sonho de exibir o filme na comunidade, assim, ainda. Pra Que você ver, pena, né? né? Eu falo que desde que o filme ficou pronto, assim, o maior sonho é exibir no bairro, ter esse calor das pessoas, assim, mas ainda vai acontecer. Só a Ah, gente. com certeza. Ai, foi ótimo, Matheus. Já chegamos ao fim da nossa Uhum. conversa tão Ah, passou rápido, né? rapidinho. Sim, foi Pois muito é. bom.
Quero agradecer mais uma vez, Matheus. Uhum, Obrigado por você estar aqui, dividir e compartilhar, né? Muito bom a gente saber uhum. coisas, né, questões e conversar diretamente com quem participou, né, e dirigiu esse processo. E quero convidar todos vocês, toda a galera aí de Minas, para assistir seu filme e para acompanhar a nossa programação. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, Bia, é um prazer. Como você disse, é muito bom ter essa troca mesmo, né? Acaba que esse período online, assim, possibilita a gente de estar comparecendo, de ter esse calor, assim, mas beneficia também que acaba que a gente consegue ter esse contato de uma forma indireta, mas acaba tendo, É, acaba quebrando algumas barreiras. Obrigado de novo pelo festival, pela seleção, pela oportunidade de estar aqui e falar em nome da equipe do elenco. E convidar todo mundo que está assistindo também a assistir o filme, me procurar, a gente tem as redes sociais do filme, @ditadura roxa, e comentar sobre, vamos conversar, e é isso, assim. Obrigado de novo, você, a toda a organização, a curadoria, todo mundo, e um abraço. é isso. Tchauzinho, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.